Olá amigos, bem-vindos ao canal Mundo Assombrado. Hoje vamos falar sobre o caso mais bem documentado de terror do Brasil, que ficou conhecido como o caso Caiçara. Localizada numa zona rural da região norte do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Caiçara possui pouco mais do que 5.000 habitantes e foi cenário de uma das histórias de terror mais bem documentadas e assustadoras do Brasil. No ano de 2014, o local pacato e remoto chamou a atenção de todo o Brasil, quando a família de seu Augusto e Dona Neuza, composta por um garoto de 8 anos e duas meninas, uma de 11 e outra de 15 anos, começou a sofrer com os fenômenos sobrenaturais. Pancadas nas paredes como socos foram os primeiros sinais de que algo de muito estranho estava acontecendo. As batidas surgiam na parte dos fundos da casa, onde se localizavam os quartos, e eram interrompidas assim que um dos membros da família abria a janela para tentar pegar quem estivesse fazendo aquilo. A princípio, as pessoas em nada suspeitaram de algo incomum, acreditando que se tratava apenas de alguém os perturbando. Sendo assim, por volta das 20h12 da noite, o pai da família, seu Augusto, fez uma ligação para a polícia militar para reclamar sobre essa pessoa que estava perturbando a família. Quem atendeu o chamado foi o soldado Marcos Kleber Paloski, que imediatamente pegou a viatura e se deslocou até onde ficava a residência. Quando o policial chegou ao local, já havia uma outra atividade em curso e a queixa da família havia mudado. No entanto, o policial não precisou ouvir qual era, pois a viu acontecer bem diante de seus olhos. Pedras, diversas delas caíam do céu como se estivesse chovendo. Por todo lado, pedaços enormes de cascalho atingiam o chão e o telhado da casa. O fato ainda mais curioso era que elas não quebravam as telhas e também não rolavam quando atingiam o chão ou o teto, apenas se instalavam lá como que atraídas por um imã. Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural de um município do norte do estado têm impressionado as pessoas e se tornado o principal assunto da cidade. Socos nas paredes, pedras de todos os tamanhos que caem sobre o telhado e até dentro da casa, mesmo com portas e janelas fechadas. A família pediu ajuda. Valdir, que é um dos vizinhos da casa, confirma. Viu coisas difíceis de explicar. Ficou assustador, né? Ninguém ainda chegou nesse ponto, mas todo mundo já está um pouco assim, com receio, né? Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como utensílios domésticos também saíam de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. O que o senhor fez no momento em que as pedras surgiram? A gente procurou socorrer a família, né? De várias maneiras, levando ela para outras propriedades, num colégio próximo aqui da capela. E o fenômeno acabou acontecendo lá também no colégio da capela. Sem saber a quem recorrer, a família chamou a polícia. O que o senhor viu? Bom, nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes, porém, o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é daquele brasilite fino, e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto porque a gente ia no local, mesmo com a presença da Brigada Militar, então, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. Desesperada e sem saber o que fazer, a família entrou em colapso. Não conseguiam mais dormir à noite, sofriam com as pedras que surgiam de repente e os acertavam, e também com os móveis e objetos que eram arrastados ou tombados.
Ao longo dos dias, a mobília da casa foi sendo aos poucos quebrada pelas erupções de atividade sobrenatural. A porta de vidro do fogão se espatifou, os pratos eram quebrados, as camas reviradas e empurradas. Eles simplesmente não se sentiam mais seguros para ficar dentro da casa, mas também não tinham para onde ir. Então, durante a noite, enfrentavam medo para depois acordarem aos gritos com água gelada ou quente sendo jogada contra eles. Com os eventos e o medo de não saberem como fazer aquilo parar, a psicologia do lar mudou drasticamente e os familiares passaram a ficar extremamente agressivos uns com os outros. Uma das filhas começou a manifestar um comportamento selvagem, a falar com a voz mais grave, como se as cordas vocais tivessem engrossado. Num rompante de fúria, ela enforcou o irmão de 8 anos e, segundo seu Augusto, ela teria o matado se ele não tivesse recorrido aos vizinhos para que ajudassem a tirá-la de cima do garoto. Numa certa noite, o agricultor Valdir Macchioro, vizinho da família, chegou a acolhê-los em sua própria casa, para que eles pudessem ter pelo menos uma noite tranquila. Contudo, a rajada de pedras passou a despencar sobre o teto da casa de Valdir. O homem então decidiu encaminhá-los à pequena escola da comunidade, local onde lá puderam passar a noite sem que fossem perturbados pelos fenômenos malignos. O que são essas cruzes aqui na parede? Está amarrado em nome de Jesus. E daí depois dali uns dias começou a jogar pedra na casa. Muita pedra? É, bastante. Começou de noite, daí a gente chamava a polícia vinha, olhava por tudo, não enxergava nada, depois começou de dia também, daí chamava a polícia vinha de dia. Eu estava de serviço na Brigada Militar. Quando foi por volta das 21h20, me ligou um senhor dizendo que tinha alguém dando soco na parte de trás da sua casa, na parte do quarto. Dava o soco e corria quando eles abriam a janela. Imediatamente peguei a viatura e desloquei até o local. Encostei a viatura aqui na frente e comecei a fazer buscas. Não vi ninguém, mas o estranho era que caía as pedras e não caía para o chão. Elas caíam e ficavam. Se eu fosse jogar a pedra, ela rola, né? Mas as pedras, elas caíam dessa forma. Tipo, com som e ficavam no local. Muita pedra. Deus do livre. Deu para nós esconder as crianças embaixo da mesa e pegaram pedra nas crianças. A casa toda fechada e enchia de pedra dentro de casa. Eu vi os comentários, né? Que o povo estava falando aí, que tinha uma casa com uns efeitos paranormais lá. E me despertou a curiosidade, né? Não teve jeito, fui lá ver como é que é, o que tinha acontecendo de verdade. Né? Eu fui registrando, tá? Eu queria, na verdade, achar algum evento paranormal mesmo, né? E registrar isso aí, porque é uma coisa difícil de acontecer, né? Acabou de cair? Hoje a gente observa que a casa está vazia. Por que está vazia a casa? Porque nós tivemos isso aí, não teve mais como ficar aqui. Porque eu fugi de noite, Nós não podíamos dormir nos quartos mais, que jogavam água por cima da gente. acalmou um pouco as pedras, começou a virar o tropeiro. Hoje tem um termo mais moderno para isso que se chama poltergeist, né? No alemão, polter é barulho, ruído, enfim, geist, espírito. O que parece, esta família ela está envolta em um processo de poltergeist. A questão das pedras arremessadas sobre o telhado da casa
É bem um fato que foi estudado pelo próprio Allan Kardec. Os espíritos, para divertirem-se, criarem medo, eles jogavam na rua de Noyer, em Paris, pedras sobre o telhado. E daí, quando nós estávamos prontos para sair, ele se encarnou de novo e ela subiu de novo na porta. E daí jogava pedra em mim. E daí, de cima do galpão, ela foi para cima da casa. E daí corria sobre a casa? Daí ela corria em cima. E daí o espírito jogou ela em cima da casa, aí quebrou o brasilite, ergueu ela para cima e jogou em cima da casa, caiu para baixo. O que houve com aquele quadro de Jesus Cristo e Nossa Senhora? Uma pedrada do espírito ruim. Eu percebi que a família precisava de ajuda, tá? A gente trouxe então, nós fomos até uma cidade vizinha, procuramos um médium, ele foi até lá, aí ele conseguiu lá, do jeito dele lá, achou esses eventos lá, que dizia que era possessão, e começou esse trabalho todo que eles fizeram lá, né? Et cruz Domini, fugit parte adversa, vence Léo, tribo de Judá, Rab David, aleluia, assim seja. E qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é o espírito que você está aí? Eu sou o demônio! Ah, você é o demônio? Foi feito um exorcismo, sim, porque o espírito, quando a gente chegava dentro da casa, ele se afastava da menina. Então eu tive que me retirar para o lado de fora da casa para que esse espírito baixasse na menina e dessa forma pudesse ser feito o exorcismo e também perguntar por que ele estava perturbando aquela menina, o que acontecia. Então a todo momento ele dizia que queria a vida dela ou queria a propriedade de volta. Realmente aqui nós estamos diante de um desequilíbrio e de um desequilíbrio contagioso, um desequilíbrio que cria uma confusão no ambiente e que precisa de uma pessoa serena, uma pessoa que não faça espetáculo, que não entre no jogo da histeria, porque entrar no jogo do espetáculo, se nós quisermos utilizar o Evangelho, é exatamente aquilo que Jesus, de forma alguma, se permitiu entrar. Pelo contrário, ele simplesmente curava pela entrada de uma palavra tranquila. Queremos paz, porque a gente sofreu daquele jeito que eu não estou com 65 anos, foi a primeira vez que eu vi isso aí. Durante a sessão de libertação, o médium indagou diretamente o espírito sobre o que ele queria com aquela família. Através dela, num tom grave, ele respondeu que queria a casa. Seu Augusto relatou a Nelson que antes deles se mudarem, o dono havia morrido naquela mesma casa. Segundo o Espiritismo, dependendo do grau de apego físico do espírito desencarnado, esse tende a permanecer no plano material, acabando por obsidiar qualquer um que entre em contato com seu objeto de posse. Já na demologia, o estudo de entidades demoníacas e atividades paranormais acrescenta que a energia negativa do espírito de uma pessoa que morreu e passou a assombrar algum lugar ou alguém tende a atrair entidades bem mais poderosas e aptas a causar o tipo de transtorno que a família testemunhou. Muito embora a presença do médium tenha ajudado a entender a possível origem das perturbações e também a controlar o comportamento da garota, em nada alterou com relação à casa. Exaustos e à beira da loucura, a família decidiu demolir a casa e procurar outro lugar para morar. Enquanto deixavam a casa, a filha mais velha de 15 anos perdeu o controle novamente. Escalou a porta da casa até alcançar o telhado e passou a apedrejar os pais. A telha fina cedeu e ela caiu dentro da casa. Não houve ferimentos graves. Eles foram morar numa residência doada pela prefeitura da cidade na zona urbana. Os eventos pararam de repente, e a única coisa que retornou foi o estado de possessão, dessa vez na filha mais nova de 11 anos, durante uma madrugada. Eles conseguiram estabilizá-la através de orações, mas o medo ficou ainda pior.